Glória a Deus, ressignificando a jornada. Estamos aqui entrando mais uma vez dentro do que o Senhor tem um propósito conosco. Dia 29, 29º dia do nosso episódio, da nossa série Ressignificando a Jornada. Lembrando a todos que às 20 horas eu estarei no YouTube, apenas para explicar um pouco sobre o que e conhecer vocês também, saber como que vai ser. Eu acho que não vai dar quase ninguém, mas como ontem eu também fui surpreendida. Achei que não ia dar quase ninguém, quando eu vi, deu mais de 2.000 pessoas e para a glória de Deus foi mais de 100 mulheres ali restauradas dentro do seu emocional. Mas o que eu quero trazer hoje, dentro do que o Senhor vai fazer, é apenas, tá, gente, o jejum de Daniel. Não vou trazer nem nada simbolizando, vou deixar uma palavra simbólica, alguma coisa, vai ser tudo muito rápido. Então, hoje eu quero falar dentro do nosso propósito ainda, lembrando que a gente tem até amanhã, tá, gente? Até amanhã do nosso propósito Ressignificando a Jornada. Trazendo aqui hoje a Mãe Cananeia, a fé que transpassa barreiras culturais. Gente, vai ter barulho, eu moro numa comercial muito complicado, por isso que eu não gravo live ao vivo, porque fica muito complicado. E isso é muito chato, isso deixa a gente um pouco chateado com isso, mas glória a Deus por isso, vamos lá. E ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Eu entendo o quê? Que o Espírito Santo hoje, ele nos leva até uma fronteira entre povo escolhido e os escolhidos, entre os que eram de dentro e também os que estavam de fora, entre uma tradição que separava e a fé também que atravessa. Por quê, pastora? Porque entre a religião e o que rejeita, e o clamor de uma mãe que não aceita perder a filha para os demônios, isso é algo que transborda a fé. Por que eu vou dizer isso? Nós estamos diante de uma mulher, Ciro-fenícia, uma cananeia, alguém que não tinha alianças com Israel, alguém que nem deveria estar na conversa, mas aí a necessidade a empurra a dor e a move. A maternidade clama. E o que os sacerdotes, eles não atravessam com os seus discursos, ela rompe com a fé. Essa mulher, ela rompe com a fé. Glória a Deus, barulhinho de novo. Então, essa mulher, ela nos ensina que a fé verdadeira, ela não pede licença. Essa mulher, ela rompe com todas as barreiras, porque o preconceito, a cultura, o silêncio, até o desprezo, ela rompe o não da religião com o sim da persistência. E Jesus, ele está em territórios, queridos, gentil, e aquela mulher grita. Então, o Senhor é filho de Davi, ele tem misericórdia de mim. E a minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, quando ela trouxe isso para Jesus, aqui começa o que os olhos naturais parecem rejeição. E aí Jesus, ele não lhe responde palavra. Os discípulos pedem para que ele a mande embora. E Jesus diz, não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha que resposta de Jesus. Mas aí ela se ajoelha e insiste, Jesus, socorre-me, Jesus. E Jesus responde algo que ainda hoje ecoa nos testes da alma. Por que eu vou dizer isso para vocês? Hoje, eu como terapeuta, eu vejo muita coisa que eu não via antes. Como pastora, sempre aconselhei, sempre trouxe pessoas para estar na casa do Senhor. Tem várias pessoas. Mas o que Deus mais Ele traz sobre a nossa história, sobre o nosso convívio, no nosso cotidiano, é realmente estarmos alinhados à vontade dEle. Essa mulher, ela insistiu tanto com Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, ele responde algo que ainda hoje ecoa em muitas pessoas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas aí a mulher, ela é tão cheia de fé que ela transcende a ofensa
status, sabe? Da nacionalidade, responde: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E foi o bastante. Jesus, ele cria assim um semblante de rir, sabe? Conjecturando aqui, porque a palavra diz que ele se maravilha. A partir do momento que ele se maravilha, ele começa a elogiar. Então ele começa a liberar o milagre. E a mulher, ela é tão incisiva dentro dos seus propósitos. Ai, queridos, como a gente precisa ser assim sempre, sabe? Mas a gente nem sempre é assim. A mulher, ela foi muito, mas eu acho que o que feriu ela aqui foi a sua filha. E nós como mães, tá? Nós como mães somos muito leoas com os nossos filhos. Tem mães que não são, tá? Eu cuido de pessoas aqui há mais de 4 anos. Hoje, como terapeuta, eu entendo um pouco mais. Mas, como pastora, era mais na área ali em oração, em estar cuidando, buscando as respostas certas para ajudar as pessoas. Então, eu vendo tudo aquilo, eu tinha uma perspectiva do que o Senhor tem na vida dessa mulher. Dentro da palavra, tá, gente? Eu estou viajando e conjecturando aqui com vocês. A mulher, ela tem uma fé tão grande que ela libera o milagre dela. Sabe o que é isso? O que Deus está fazendo aqui com a gente? Deus está liberando o nosso milagre. Filha dela foi liberta naquela mesma hora. Porque Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo como queres. Ou seja, Deus deixou ela livre. Deus deixou ela livre. Deus liberou a bênção sobre a vida dela. E antes disso tudo, é o que acontece conosco. Essa mulher foi ignorada, ela foi julgada pelos discípulos, ela foi confrontada pela fala de Jesus e também ela foi considerada cachorrinha. Por que ela foi considerada cachorrinha, pastora? Desculpa eu rir, mas as pessoas julgam muito as outras. As pessoas intitulam muito as outras. E a minha visão, ela é muito além, sabe? E eu costumava muito falar o que eu via. E era um erro meu. Graças a Deus eu já corrigi isso, fui liberta disso. Não que eu julgasse as pessoas exatamente dessa forma, mas eu falava o que eu via. E isso não era certo, porque o que é espiritual, nem todo mundo que é carnal vai entender. Então, essa mulher, ela não desistiu, porque o amor por sua filha era maior do que qualquer constrangimento. E eu digo aqui para as mães, a fé, ela não se ofende, ela obedece. Ela não se ofende com o que Jesus disse, porque Jesus foi bem racional com ela, viu, gente? E se a gente pensar o que Deus tem feito para que nós fôssemos e nós sejamos, tá? Eu falo passado e futuro, para que nós possamos ser abençoados. Só que nós estamos com a nossa visão muito limitada. Eu falo isso por quê? Porque, mais uma vez, eu vou repetir, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tinha muita resistência em fazer lives. Eu não gostava, gente, sério. Mas aí o Senhor começou a falar comigo. Disse: filha, você precisa fazer as lives. Eu estou no negócio, eu sou Deus, o meu povo precisa de um alimento diferente. Não que os que já estão lá não estejam dando o alimento, mas é um alimento diferente da minha palavra. A forma como tu ministra. E aí o Senhor, o Espírito Santo, trouxe a cura para a minha história em vários setores. É hoje o que eu trato aqui com vocês. É hoje o que eu trago aqui com vocês. Então o Espírito Santo hoje ele quer, através dessa palavra, mães aqui que oram por filhos que se perderam, filhos perdidos, intercessores que foram aqui desacreditados, mulheres que foram rejeitadas, tá? Por sistemas religiosos, pessoas que ouviram não de quem representa o sagrado. Então tem gente aqui que não suportaria a primeira resposta de Jesus, não. Na mesma hora virava as costas. Tem gente aqui que se retiraria por ser tratado como de fora.
Tem gente aqui que prefere guardar a ofensa do que viver a bênção da persistência. Por que o Senhor me insiste em tratar isso? Porque eu não vim atrás de lugar, eu vim atrás de cura. Foi o que aquela mulher disse. Ela era sábia demais. Você sabe por que muitas vezes a gente deixa de receber as bênçãos? Porque a gente não vai atrás de cura, a gente vai atrás de quem está lá. E não é títulos, é resposta. E não é imposto a aparência, e sim o socorro. E Jesus viu nela o que ele não via ali nos religiosos. A fé que atravessa fronteiras, a fé que insistiu e persistiu, a fé que reconheceu as migalhas como um milagre. Quantos hoje estão esperando o banquete, mas aí poderiam até ser curados como uma migalha, certo? Certo! Mas aí o que acontece? Por que a migalha que cai da mesa de Jesus tem mais poder do que o banquete do mundo inteiro? Aí eu vou te dar um segredinho, tá? Vou te entregar o segredo aqui. É que a mulher, o que ela pediu não foi posição, foi libertação. Ah, mas eu oro pela minha cura, eu oro pela minha restauração. Vamos lá. Mas o que você tem buscado? É realmente focado só na cura ou só no dono da cura? É isso aí o segredo. Então ela saiu dali com a filha restaurada e com a fé elogiada pelo próprio Messias. E hoje Deus está buscando aqui corações que não se escandalizam, mas se prostram. Sabe por quê? Porque Deus ele não quer títulos, mas ele quer uma troca de coração. Deus ele quer que você ore, mesmo sendo ignorado. Deus ele quer que você continue adorando, mesmo sendo chamado de cachorrinho, mesmo as pessoas falando, te julgando. Deus ele quer que você continue na graça. Porque quem alcança graça não tem uma religião, gente. Religião, ela só ataca as pessoas. Religiosos só atacam as pessoas que não têm visão. São pessoas que não têm visão. Religiosos são pessoas que não têm visão de Deus. São pessoas que atraem para elas mesmas a raiva, o rancor, sabe? Fincaram nelas alguma coisa que elas quiseram ali descontar nelas mesmas e até nas pessoas que as amam. Essa é a verdade. E essa mulher, ela venceu. Ela venceu os discípulos, ela venceu o silêncio, ela venceu o sistema. Ela saiu com a libertação da filha e com o nome marcado para a eternidade, que é o que está escrito aqui. Então hoje Deus ele quer o quê? Ele quer nos libertar. Libertar nossas casas, libertar as gerações, libertar os filhos que ainda estão possuídos por vícios, libertar todos da escuridão. E Deus está procurando aqui uma mãe que não desista, uma mãe intercessora, que não recue. Deus está procurando corações que não se ofendam, mas que adorem em espírito e em verdade. Então você pode não estar aí na mesa, segundo a tradição, né? Mas hoje o céu, ele te entrega, não migalhas, mas ele vai sarar a tua casa inteira. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que conhece o nosso coração. Era uma mulher, era uma mãe, era uma cananeia, era ignorada pelos religiosos, mas ela era cheia de uma fé que o céu não podia negar. Quando nós temos uma fé que o céu não pode negar, nós somos levantados, nós somos exaltados por Deus. Ainda que o mundo nos julgue, nos apedreje pelo passado, pelas situações, não importa, nós estamos com uma fé fincada em Deus. Então hoje o céu ele te pergunta, quem são as mulheres cananeias desta geração? São as mães que não têm espaço na igreja? Quem são? São as que não têm um altar levantado no quarto, né? Por quê? Porque são aquelas pessoas que elas buscam, mas elas ainda não viram ainda o seu chamado serem aí exaltado. E eu quero dizer aqui para vocês, essas mães que têm um altar, que não levantaram ainda dentro do seu quarto, precisam ter uma intimidade mais aflorada com Deus. E tem mães aqui que têm altar sim levantado no quarto. Os pais que não entendem tudo da Bíblia, mas sabem o que é orar pela madrugada.
os avós que seguraram aí a casa no joelho, são os tios que levam os sobrinhos para EDB, né? Então, são esses que têm voz nos púlpitos, mas tem lágrimas no chão da oração. Vou contar uma grande história aqui. Há muitos anos atrás, fui fazer missão em Fortaleza. E antes de ter o culto ali, eu cheguei cedo em Fortaleza, peguei um avião. Eu tenho muitos anos, tá, gente? Eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tô com quase 50. E ali naquele momento, eu fui passear na praia. E ali eu vi uma barraca construída com várias sacolinhas de plástico, né? Colada com sacolinha de plástico, amarradinhas. E aqueles galhos de árvore. E eu sentei assim na praia, avistei aquilo e fui olhar. Tinha um pé do lado de fora e uma lata mesmo de... E aí o Senhor falou no meu coração: abre e olha. Aí eu vi um cara quase morto lá dentro. E sabe antigamente as latas de óleo, pra vocês verem como faz tempo esse testemunho, tá? Aquelas latas de óleo que o cara fez o miojo ali na fogueira, sabe? Ou macarrão, não sei. E aí o sardinha também, sabe, feita na fogueira. Tudo assim, tava seco. Então fazia uns 2 dias que aquele cara tava desmaiado. Aí eu fui lá no cara da barraca e ele falou assim: olha, esse cara aí tá doente, já tem muito tempo, ele já mora aqui na rua, já tem muitos anos. É um jovem. Aí eu olhei pra cara daquele cara, ele tava com os cabelos caídos, já não tava assim, totalmente com aparência, já quase não tinha mais aparência. E aí eu olhei pra ele, eu falei assim: eu preciso que o senhor me ajude. Aí o cara olhou pra mim, o dono da barraca nunca me viu, né? Me empresta o seu telefone, que eu não trouxe telefone. O senhor pode me ajudar em chamar alguém para levar ele para o hospital? E aí o cara falou: eu não, o cara é da rua, não sei o quê. Aí eu falei: não, eu preciso ajudar. Eu tô sentindo no meu coração, moço, eu sou missionária. Eu não sou daqui, eu sou de Brasília. Aí eu falei para ele, né, eu trabalho no governo de Brasília. E é uma vergonha isso aqui. Na época não existia tanto mendigo como tem hoje nas ruas, queridos. É sério, sério mesmo. Tô falando isso pra vocês porque isso é muito sério. Aí, ele me ajudou a levar aquele cara no corpo de bombeiro. Ligou pro corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro me ajudou a levar aquele cara até o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou comigo: você é o parente dele? Eu falei: não sou. Ele estava na rua, eu estava andando na praia e vi ele caído no chão e resolvi trazer para cá. E aí o hospital, o médico falou para mim, eu falei assim: olha, você é muito corajosa, ele é portador de HIV, ele é um cara que ele tem poucas chances de vida. E ele falou: ele precisa de uma transfusão de sangue, mas a gente conseguiu, o sangue dele é um sangue, aí fizeram e tal. E aí, na época, tava ainda existindo esses coquetéis aí para quem tem problema de HIV, né? E aí eu achei interessante contar isso aqui para vocês, porque foi muito bonito isso, tá, gente? Eu lembro que o que aconteceu? Ali, naquele momento, iria acontecer uma convenção com mulheres. E eu era uma das convidadas a estar presente na ministração. E aí eu falei pro rapaz, falei assim: olha, eu preciso muito deixar ele aqui. Aí falei tudo direitinho pro cara do hospital, tá olhando ele e tal. Ele disse: não tem problema não, ele vai ficar internado aí. Então ele não tem nem como se mover. Porque tudo já foi feito, já, né? E aí eu deixei ele lá. E aí o bombeiro, fiz amizade com o bombeiro, o cara me deixou na porta da casa do pastor, onde eu estava hospedada, foi eu e uma amiga minha. E eu entrei naquela casa. E aí eu fui me arrumar, tudo bonitinho. E aí, no final do culto, eu falei: pastor, eu tô precisando de um terno. Um terno e uma calça. Eu quero o seu melhor terno e a sua melhor calça. Ele falou assim: irmã, não faz isso comigo não. Eu comprei uma roupa novinha para poder ir amanhã. Olha, escutem o que eu tô falando, hein?
Aí ele foi e falou assim: tá, eu vou fazer o seguinte, irmã. Deus está tocando no meu coração. Eu vou dar esse terno e essa calça que eu comprei para ir para a festa das irmãs. Mas como? Era a Assembleia de Deus, tá, gente? Aí, mas como eu não tenho, mas como eu tenho outros aqui parecidos, eu posso vestir os velhos mesmo. E aí a irmã leva esse novo. Aí eu expliquei a situação para ele e tudo. Eu falei: eu vou trazer esse rapaz aqui. Aí ele também, eu não entrei muito na história do rapaz, porque eu não sabia quem era o rapaz. Aí, quando eu cheguei no hospital, o rapaz já estava se movendo e eu fui e falei com o médico. Na minha intenção, eu tinha que levar aquele rapaz no outro dia, tá, gente? Aí ministrei, na sexta-feira foi uma benção, à noite. Ministrei, porque eu tinha chegado de manhã, tá, em Fortaleza. Eu trabalhava de segunda a sexta. Então, eu peguei aí uma folga para estar ministrando a palavra do Senhor nesse local. E aí eu fui. Quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, já com a roupa tudo bonitinho, eu falei com o médico, né? Eu falei: o senhor pode liberar ele? Ele falou assim: olha, ele está medicado, mas ele está com poucos dias de vida. Eu falei: tá bom. Tá bom. Aí na minha cabeça eu vesti ele de terno, bonitinho, com a roupa tudo. E a roupa do pastor deu certinho nele, só que ficou folgada. E eu tive que apertar com cinto, né, e tudo. Eu e mais duas enfermeiras, que ele era bem grandão assim, sabe, gente? E aí nós fizemos ali amizade com o bombeiro e o bombeiro resolveu me levar até a igreja. Quando chegou na hora do culto, para outra preletora que eu tinha levado essa missionária para estar trazendo a palavra, quando eu cheguei trazendo esse rapaz que eu encontrei na praia, onde eu havia contado para o pastor que eu precisava da melhor roupa. Ele tinha acabado de comprar roupa, esse pastor, e para usar mas ele deu a roupa para eu poder. Ele não sabia para quê, porque eu não tinha falado nem comentado por alto, só que uma pessoa precisa. E aí eu levei a roupa. Eu tô rindo agora, tá, gente? Mas foi muito choro. Quando eu pisei o pé na igreja, que eu fui entrando na igreja, empurrando a cadeira de roda com esse rapaz, a igreja começou. Todo mundo tá caindo. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Aí eu comecei a me sentir culpada. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Pai, o que está acontecendo? E aí o pastor caiu. O pastor literalmente caiu. Ele caiu de frente assim, tufo, com a cara no chão. E aí eu sem entender nada, não sabia o que eu fazia. E aí o Senhor falou no meu coração: filha, respira fundo porque lá vem chumbo pra ti. Eu falei: eita, Jesus. Aí o pastor me chamou lá dentro. Falou assim: o que tá acontecendo? No culto, tá, gente? Enquanto a irmã tava ministrando ali, que era a minha amiga, e aí eu deixei o rapaz na cadeira lá, e aí, no culto, o pastor: o que esse rapaz tá fazendo aqui? Eu falei: ele tá fazendo aqui. E aí o pastor começou a chorar. E aí que eu entendi a minha função de terapeuta, tá? Eu entendi aí a minha função de terapeuta. Eu tinha 20 e poucos anos. O meu filho, hoje que está com 32, estava com 3 ou 4 anos, no máximo 6 anos, eu acho. Então, gente, na mesma hora, o Senhor começou a trabalhar na mente desse pastor. E aí esse pastor me contou que hoje é um pastor maravilhoso, abençoadíssimo em Fortaleza, tá? Da Assembleia de Deus. Ele contou que esse rapaz era filho dele, de um outro relacionamento, e que ele muito jovem, e que o rapaz não tinha ele não tinha uma obediência, tinha todo um problema dentro da sexualidade, enfim. Aí se envolveu com drogas, enfim. E aí ele o expulsou de casa. E aí foi quando esse rapaz foi morar na rua e contraiu isso. Gente, houve um perdão dentro dessa igreja. Essa igreja parece que foi arrebatada. Meu Deus, como foi gostoso, gente. Como foi lindo. Eu me emociono porque as coisas de Deus hoje
para as pessoas, para elas acontecerem. Tá acontecendo um jogo, tá, gente? Por isso vocês vão ouvir aí foguete aí no fundinho. Então, e as pessoas gritando na rua. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é algo muito além. É muito além de só um pai. É muito além de só ser mãe. Vai muito além disso. As mães que não têm espaço na igreja, como eu aqui havia dito, as mulheres cananeias dessa geração. São as avós que seguram as casas no joelho. São os tios que levam os sobrinhos para a escola bíblica dominical. Então, o que Deus está trazendo aqui hoje é muito sério. Sabe o que mais me impressiona? Jesus, ele não curou a filha na frente daquela mulher. Jesus, ele não foi até a casa daquela mulher. Jesus, ele apenas deu a palavra. Então, naquela mesma hora, sem foto, sem culto, sem vídeo, sem profeta, o milagre aconteceu. E é isso que vai acontecer contigo agora. Talvez os seus filhos estejam longe, talvez estejam em rebeldia, frios, feridos, talvez até possuídos. Mas o Senhor diz assim, que Ele é o Deus de hoje. E hoje Ele está dizendo que Ele vai libertar, que o que ninguém consegue tocar, Ele já tocou. E Ele toca agora. Então Deus vai sarar o que os remédios não resolvem. Deus vai visitar o quarto onde a alma está presa. E Deus vai, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Você aí que é mãe, você aí que é pai, Deus quer intercessores. Deus quer que você não esqueça dos seus filhos. Deus quer que você continue vivo debaixo dessa unção e não de rótulos, sabe? E não de rótulos, que é o que prendia esse meu amigo, esse casal de amigos que até hoje eu tenho contato. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Rejeição paternal e maternal que mais está acontecendo, que não é o caso dessa mãe, desespero, à procura da cura pela sua filha. Mas quantos pais têm filhos com deficiência física e estão sofrendo muito, porque não tem a liberdade que você aí, que é mãe, que tem o seu filho são, tem, sabe? Hoje o Senhor ele responde para você através da tua fé, porque a geração que nós estamos vivendo é de mães cananeias, gente que não cabe mais no sistema, mas gente que se incomoda com os discípulos, gente que não vai embora quando não vê o milagre. Então, eu quero trazer isso aqui para vocês, para fortalecer a fé de vocês. Amém? Que Deus possa aí trazer. 8 horas eu estarei aqui no YouTube, para a glória de Deus, e fortalecer a fé de cada um, para que o Senhor venha aí trazer a resposta certa, amém? Queridos, eu não vou orar, vou deixar a oração aí de meia-noite. A oração de meia-noite, hoje e amanhã, a gente vai estar declarando que o mês de julho será uma bênção, amém? Então, ressignificando a jornada, esse é pesado, né? Então, o de ontem também foi. E hoje a gente está contando aqui esse testemunho para vocês, porque eu fui prova viva disso. Esse rapaz, eu cheguei no domingo, tá? Em casa. Quando foi na segunda-feira, esse rapaz, ele faleceu. Ele partiu para Jesus. Então, Deus faz isso. Deus, ele traz existência. E tem tantos testemunhos lindos. Eu tenho testemunhos de ter ficado um tempo em missões com índios no Maranhão, ter realmente conhecido o outro lado das coisas, da resistência, de muitas coisas. Então, eu sou mãe, eu sou avó hoje. Meu neto nasceu no dia do meu aniversário, era para ter nascido dia 28 de fevereiro, e nasceu aí dia 15 de fevereiro, dia do meu aniversário. Eu sou muito feliz por isso. Eu sou grata a Deus pelas pequenas coisas, porque são nelas que ficam as coisas mais marcantes na nossa vida. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas aí possam tomar posse da vitória, amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia aí abençoado, um restinho de noite. E 8 horas eu estarei aqui, dentro do nosso canal do YouTube. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Um abraço no seu coração.